orquestra Mirim. Falei para vocês lá embaixo que eu ia trazer, já está sabendo. E uma das pessoas que eu falei na minha palestra, por favor, o Enio. Vem aí, frente. Esse é o Enio, entendeu? Que a gente conhece carinhosamente como índio. E que é um dos meninos, todos são, mas é um dos meninos que a gente tem brigado bastante para ele entender que Deus deu a ele um dom que ele não pode desfazer. Não é não, Enio? Aí você pode dar promessa para eles aqui que você não vai abandonar mais o projeto, não pode? Eu quero que vocês saiam, procure o tio Rodrigo, porque tem uma surpresinha para vocês com o tio Rodrigo. Não, você não. Não, você e o David vão ficar, vocês vão tocar depois. Eu digo o pessoal da minha. Vamos lá, então eu vou levar eles. Vocês querem fazer, peraí gente, eles querem fazer a foto de vocês aqui formada, porque eu acho que eles só voltam quando já acabar. Fica aí pessoal com vocês para tirar uma foto. Bom, ó, um por um, Samuel, é o primeiro violino aqui, Elis, Larissa, o Enio, Moisés, Sara e Stephanie. A gente pode se abaixar, abaixa um pouquinho. Aí também não precisa, né? por favor. Calma, tá bom a porta. Tá cabelo? Tá cabelo? Tá cabelo tudo. Mais uma. Vai te Boa diversão, criança. Eles voltam depois, né? Eles voltam depois. Eu não sei. Eles voltam. Vocês comparando um organismo vivo, orquestra, com um organismo empresarial que vocês vivem. E vocês vão ver que eles são muito iguais, né? Tudo é muito igual. Eu vou começar mostrando para vocês como que uma orquestra, assim como um departamento, sozinho não faz verão. Pode chamar para mim o David, o Carrom. O Carrom é um instrumento de percussão, né? A gente, óbvio, queria ter uma bateria, mas não tem, a gente faz isso que ele tocou aqui, isso é o Carrom. Eu só vou tocar com esse lado. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou fazer com que todos eles venham e executem a sua parte. E vou dizer para vocês, a parte está perfeita. Extremamente bem tocada, porque eles ensaiaram isso semana toda. Mas eu quero desafiar vocês a, ouvindo cada instrumento deles, eu vou dizer que nunca eles estão tocando. David Vicente. David Vicente é um dos músicos da orquestra que eu mais admiro. Por quê? Porque esse menino, quando chegou ao projeto, a gente não tinha dinheiro. Como eu contei para vocês, o Roberto Neumarinho já tinha dado para a gente os instrumentos. E ele queria tocar violino. E eu dizia, David, eu não tenho grana. Entendeu? Esse moleque frequentou 6 meses de aula, entendeu? Só assistindo às aulas, sem nunca ter tocado no instrumento. Quando nós fomos fazer o concerto em Petrópolis, que foi o primeiro concerto nosso, grande concerto, o maestro falou assim, pô, cara, ele ficou o tempo todo aqui, né, cara? Vamos dar para ele o prato. E ele foi ao concerto para tocar o prato. Ele só fez isso no concerto. O concerto todo. Entendeu? E aí ficou sendo um case nosso, de perseverança, que eu dei de Vicente. Ele vai tocar a parte dele de uma música, e eu quero saber se vocês vão adivinhar que música ele está tocando, embora ele esteja tocando a parte dele perfeitamente. Por favor.
Porque, primeiro, como eu te falei, ele ficou 6 meses frequentando o projeto sem ter instrumento para tocar. E segundo, assim, a mim me chocou, e depois o Vini também vai falar que chocou ele, saber de quantos amigos esse garoto, com 20, 19 anos, 20 anos, já perdeu no tráfico, quando mortos, hoje, trabalhando no tráfico. Deus, por favor. Boa tarde a todos. A minha história, como o Carlos já contou um pouco dela, ela é uma história assim de perseverança, mas ela tem um porquê. Eu tinha um porquê de estar lá, que hoje que eu fui descobrir exatamente o porquê, mas eu tinha um porquê frequentar essas aulas, 6 meses de aula sem estar tocando absolutamente nada. Eu era uma criança muito desocupada, como qualquer criança na comunidade que a gente vive. A gente estuda de manhã até as 11 horas da manhã e depois fica até as 6 horas do dia seguinte sem ter muito bem o que fazer. E como qualquer criança da minha favela, eu ficava na rua, eu brincava com os meus amigos que eram da minha rua, de outras ruas, enfim. E hoje eu entendi o porquê de eu frequentar 6 meses de aula. Quando eu entrei no projeto, a gente era uns 30, né? Éramos 30 pessoas, 24. E acabam que 24 jovens da mesma idade que frequentam a escola junto e aulas, né, extracurriculares junto ficam muito amigos. Então o meu ciclo de amigos meio que mudou ao longo desses anos. Passou a ser um pouco menos do pessoal, né, da rua e tal, meus amigos da rua, e passou a ser mais os meus colegas de aula. E hoje é surreal de perceber que assim, 50% pelo menos está envolvido de alguma maneira com o tráfico de drogas. Sejam traficantes, sejam eles pessoas que morreram por confrontos, sejam por traficantes mortos também, ou no mínimo assim, usuários de droga. E é isso, eu sinto que hoje, como eu já falei 2 vezes, eu sinto que era por isso que eu estava frequentando essas aulas, para que eu tivesse um caminho diferente do que esses meus colegas trilharam. Acho que é isso. Eu vou chamar o Vinícius. Vinícius. O Vinícius vai vir com um instrumento chamado contrabaixo. Os instrumentos de cordas são a parte mais importante dentro de uma orquestra. Tanto que você pode ter uma orquestra só de cordas, mas uma orquestra só de sopros não é uma orquestra. É um noneto, um quinteto, um quarteto, um trio, entendeu? Nunca uma orquestra. Sem cordas, você não tem orquestra. E quando você tem as cordas, você tem mais ou menos o que você tem com um coro. Quem já ouviu um coro cantando? A 4 vozes, já ouviram? No coro você tem 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. O soprano, que é a voz mais aguda, é feita pelos violinos. A voz feminina mais grave é a Ana Carolina, por exemplo, é o contralto. Entendeu? A voz dos homens mais fina é o tenor. E a voz dos homens mais grossa é o contrabaixo. Então você tem na orquestra violino, soprano, viola, contralto, violoncelo, tenor, contrabaixo, entendeu? Baixo. Vinícius vai tocar a parte dele. Vinícius hoje é estudante de música, faz contrabaixo na UFRJ, entendeu? Já é um profissional já. Ele hoje já não é mais professor monitor, ele já é professor de contrabaixo do projeto. Agora vocês sabem qual é a música, né? Quase. O Vinícius veio, assim como o David era um departamento de vocês aqui da Coca-Cola, o Vini é o outro. Fez o trabalho dele perfeitamente bem. Mas eles dois sozinhos ainda não deram a noção do que é o trabalho perfeito de vocês aqui na Coca-Cola, não? Isadora, não, desculpe, antes de chamar Isadora.
quer falar para eles com a sua... Porque o que eu queria que o Vini falasse? O Vini não é da Maré. Ele é, eu acho que, o nosso único músico que não é da Maré. Ele acabou se tornando amigo dos garotos e ficou na Orquestra Maré da Manhã. E quando vocês assistirem ao Contra a Maré, vocês vão ver um depoimento do Vini que também me tocou bastante. Esse choque de realidade entre ele e o David. Então, eu sou morador de Piedade, não sei se vocês conhecem, mas eu de dentro e tal. E eu sempre estudei em colégio particular e tal. Eu cheguei até o projeto através da minha tia, que é coordenadora de lá também. E o Carlos me conheceu, na época eu tocava violão, ele perguntou se eu não queria participar, e eu passei a frequentar e a conhecer a Maré, conhecer os meninos e tal. E em vários momentos das conversas que eu tinha com eles, em viagem que a gente faz, e quando a gente está entre os ensaios e tal, eles falavam um pouco da realidade deles na comunidade. E eu ficava especialmente chocado quando o David comentava que muitos dos amigos deles já tinham, muitos não, mas muitos, uma quantidade considerável de amigos dele já estiveram numa boca, já participaram, estiveram envolvidos de alguma forma com o pessoal, e alguns amigos dele chegaram a morrer também. E eu sempre ficava pensando nisso. Eu lembro de uma vez, no 7º ano do ensino médio, que um amigo meu sofreu um acidente de carro voltando de uma viagem, e foi a experiência mais traumática, assim, para a turma inteira, para todo mundo. Foi um negócio, pesado pra gente. Então, quando ele fala que, por exemplo, já recebeu foto de gente que estudou com ele, esquartejada, sabe? É um negócio muito pesado que pode ser, que é absurdamente nocivo para a cabeça de uma pessoa, sabe? Para uma criança. E então, é um pouco isso, assim, é a realidade deles, assim. Sempre foi um negócio completamente diferente do meu. Eu nunca, por exemplo, tive medo de sair da minha casa, medo de levar um tiro e morrer na porta da minha casa, entendeu? Em vários momentos isso acontece. Nessa semana teve tiroteio na Maré. Então, é uma realidade muito dura, é chato de falar, pesa o clima, mas é uma realidade. Então, eu queria que vocês também pensassem um pouco desse lado e tal, fazer esse contraponto, sabe? E também perceber que eles são... vocês viram as crianças aqui tocando agora, né? Eles são muito alegres, muito inteligentes, muito participativos no que eles gostam, no que eles querem. E é basicamente sobre isso, é sobre oportunidades que a gente tenta trabalhar o melhor possível com eles. Acho que é isso. Você foi que me perguntou como é que a gente fazia para direcionar. Que instrumento você queria tocar, Vini? Então, eu cheguei já assim, meio em dúvida entre o violoncelo e o contrabaixo, mas no caso, tava faltando. Você pediu para eu tocar viola até, não foi? Não, a Mônica te pediu para tocar contrabaixo. Contrabaixo? Porque você queria tocar violino. Eu queria tocar violino? É. Não. Mas ele era alto. Não, é porque eu lembro que tinha um problema, não lembro se era, a viola estava superlotada, era isso, a viola estava superlotada. Eu tinha me interessado pelo violino, mas o contrabaixo, uma das garotas tinha acabado de sair, então estava faltando pessoal. Como eu já tocava violão, me interessei e tal, era um instrumento mais ou menos próximo, e aí eu entrei meio que, meio pela necessidade ali, não, pode ser, vai pelo baixo aqui. Esse tipo de gente, você está de garoto desse tamanho, a gente fala, vai tocar contrabaixo. Por livre espontânea vontade. E você começou com quantos anos? No contrabaixo, acho que eu tinha 15, não, eu era mais velho que vocês, né? Você era um ano mais novo que a gente. Você chegou, a gente tinha 13, você tinha 14. Não, eu tenho tinha 14, 16. você tinha 15. Não, eu tinha 16 quando eu comecei, eu tenho quase certeza. Todo mundo bem guardado. Eu tenho quase certeza que foi com 16 anos, porque eu terminei em 2014, fiquei um tempo parado e entrei depois, sem estudar, assim, só tocando com orquestra. E depois eu entrei na faculdade, faz mais ou menos uns 6 anos isso. E pela minha idade agora é isso mesmo. Você está mais de Vou fazer agora. E você começou com quanto? Eu comecei de 11 para 12. Já
Eu acho o máximo que eles sabem tudo, né? Ficam tudo. O prato bateu na minha cabeça. Isadora Barbosa. Ela é violoncelista, esse é um violoncelo. No que você pode comparar com o coro, seria a voz do tenor. É um dos instrumentos mais apreciados, porque é um instrumento que mais se aproxima da voz humana. Porque imagina que você tem um filho em casa, todo dia, no violino, entendeu? Porque eu sempre pedi de surdina, entendeu? Para eles poderem tocar. A tia do Enio acabou de me pedir uma surdina para o Enio, entendeu? O violoncelo não, ele já tem um som mais agradável, né? A Isadora, inclusive, além de tocar violoncelo, ela está fazendo aula de regência. Vocês já viram regendo aqui a orquestra em Isa. Já procurou? Vai tocar a parte dela, como todos os outros, muito bem. E eu quero ver se vocês já conseguem identificar a música. Agora tá fácil, né? Fecha essa partitura também. Músicas diferentes. Agora tá fácil, agora vocês sabem, não? Sabe ou não? Ainda não? Pô, mas o departamento dela fez um trabalho perfeito! Ainda não? Queria que a Isa contasse um pouco para vocês. Ela é hoje a principal monitora das orquestras mirins, infantis, os EDIs, junto com o David, com o Vini. Ela fala um pouco para ela o que é ela ter se tornado num agente de transformação, transformador num agente de transformação. Hoje ela faz a diferença na Maré. E eu queria que ela falasse um pouco sobre como é isso para ela. Faz psicologia, como eu disse, está querendo fazer musicoterapia. Eu não sei nem por onde começar, assim. Eu sempre digo que quando eu comecei a tocar violoncelo, assim, eu sempre ouvi música em casa. Meu pai ia no mesmo dia, ele ia do brega até o rock, assim, passando pelo forró, pelo samba, pela música instrumental, o dia inteiro. Então eu sempre ouvi muita música em casa, mas eu nunca tinha visto violoncelo, violino lá dentro. Nunca teria visto se não fosse a Orquestra Maré da Manhã, no máximo filmes. Então, assim, eu entrei na orquestra, eu tinha 14 anos já. Eu lembro quando eu estava no nono... Eu tenho problema nisso. Tá bom. Eu estava no nono ano e aí os professores insistiam muito que eu fizesse uma prova para a escola técnica, para passar o ensino médio na escola técnica, que tem um horário integral. E eu tinha acabado de entrar na orquestra. E aí eu falei para eles que eu não ia fazer, que eu ia tentar tocar violoncelo, porque se a gente estudasse de manhã, tinha aula à tarde, se a gente estudasse à tarde, tinha aula de manhã no instrumento. E aí eu não fiz, fui para o ensino médio, no ensino médio eu fiz a escola regular e continuei na orquestra. No último ano do ensino médio, eu tinha que prestar vestibular, né? A gente tem essa obrigação, ou pelo menos acho que tem, quando está no terceiro ano, né? E aí eu estudava no Catete, morando na Maré, acordava umas 5 horas da manhã. E aí eu ia pro Catete, tinha aula no colégio, acabava meio-dia e meia, o ensaio da orquestra começava às 1h30. Aí eu tinha que ir do Catete pra Maré correndo, assim, não almoçava. E eu lembro que teve uma época que o Carlos até começou a comprar pão, lembra? Pra gente comer durante o intervalo. E aí eu saía da orquestra 4h30 e tinha pré-vestibular às 6. Aí eu saía de lá e ia correndo para pré-vestibular também. E acabava às 10h40, daí eu chegava em casa umas 11 horas, assim. Tinha que dormir e ficar repetindo essa rotina. E eu só consegui manter essa rotina porque eu tinha o apoio do projeto. Eu sempre falo isso, desde o primeiro momento, a primeira partitura que você vê, você nunca viu aquilo na vida, você pensa, eu não vou conseguir ver isso. Então, assim, cada música nova, cada desafio, assim, e no projeto como um todo, como a gente tem que manter o projeto em movimento para manter ele vivo, né, aparecendo na televisão, então aparece assim, querem vocês na televisão daqui a uma semana, a gente tem uma semana para aprender a música e deixá-la perfeita, e se a gente não tiver foco, não tiver disciplina para fazer isso, a gente não consegue. E isso me ajudou muito a manter essa rotina, porque eu tinha um objetivo.
me sentia confortável ainda para prestar vestibular. Eu tinha 3 anos com o instrumento. As pessoas começam a estudar com 3 anos de idade para chegar na faculdade e entrar. Então eu fui para psicologia, que era uma outra coisa que eu gostava muito. Recebi todo o apoio do projeto até hoje, para montar o horário, etc. E eu sempre falo que o que eu mais aprendi na minha trajetória na orquestra foi que eu posso tudo, se eu tiver foco e disciplina. E em tudo, assim. Então, na faculdade, no projeto, tudo que aparece no projeto eu quero me meter. Eu dou aula para as crianças no ED, dou aula de instrumento, faço aula de regência, toco na orquestra. Tudo eu quero me meter. E eu acho que tudo isso é muita gratidão minha, sabe? Eu quero que os meus alunos, que as minhas crianças sintam isso também, que sintam que elas podem, independente de elas serem moradores da Maré ou de qualquer coisa, né? Eu sempre falo que essa é a nossa forma de resistência lá dentro. A gente precisa mostrar que existe um caminho diferente, que a gente pode dar isso para eles, né? E é isso, sabe? É isso que me move. E eu acho que é o que move a gente, né, de forma geral, todo mundo lá dentro. A gente quer fazer com que isso se espalhe, se possível, para fora da Maré, para o Brasil. Talvez não um projeto, mas essa ideia de que a gente consegue fazer as coisas se tiver disciplina e foco, sabe? Independente do lugar que você esteja. Vou chamar o Gabriel Dionísio. Vocês viram ele lá no vídeo, várias vezes ele aparece. É legal que você vê aquelas carinhas, você olha lá e tudo galalau, né? Mas eram todos pequenininhos, de 10, 11 anos. Essa é a viola que muita gente acha que é um violino e efetivamente se parece fisicamente com o violino, mas não é. É um instrumento mais grave do que o violino, que estaria, como eu disse para vocês, associado à voz do contralto, ou da contralto, no coral. O Gabriel vai, assim como vai tentar, né, no departamento do Gabriel, assim como do David, do Vinho, da Isa, vai tentar fazer com que vocês adivinhem o trabalho que eles prepararam só com a parte deles, sem os outros. Gabriel. Agora ficou fácil, né? Ainda não? Gente, foram 4 departamentos da empresa mostrando o trabalho, vocês não sabem? O Gabriel foi um dos músicos que foi com a gente para a Venezuela, né, que conheceu o meu sistema. E ele vivenciou uma história que foi para a gente muito marcante, que eu acho que tem muito a ver com o que eu queria passar para vocês. Você quer falar ou quer que eu fale? Eu posso falar. Então, por favor. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Há um tempinho atrás, não lembro muito bem o tempo, foi 2 anos. 2015. 2015. 2015 a gente foi convidado para ir para a Venezuela para participar como ouvinte. Detalhe, como ouvinte, do maior sistema de orquestras do mundo, chamado El Sistema. E daí todo mundo teve que mandar um vídeo para eles analisarem nosso nível, né? E eu e mais alguns integrantes passamos para tocar na orquestra de lá. A gente ia como ouvinte e acabamos tocando lá, né? E aí eu passei como líder de naipe da viola, que é um cargo bem interessante porque está na frente, né? E recebe bastante prestígio. Seja um dos vice-presidentes ou diretores de um departamento, o chefe daquele lugar. E aí tem bastante prestígio também, né? Está na frente e tal. Mas tem suas responsabilidades também. E em um dos ensaios eu acabei chegando atrasado. Dormiu demais. Aí, graças a isso, graças à minha falta de responsabilidade, eu acabei perdendo esse cargo. Acabei ficando um pouquinho mais atrás. E a dica que eu dou para vocês é que tenham responsabilidade, façam o melhor, que é muito importante para a vida, o profissional também, para evitar de perder oportunidades.
uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, essa orquestra binacional, ela era formada por jovens, de orquestras jovens do Brasil, como a Neugibá, como a Orquestra de Goiás, do Mato Grosso, e os brilhantes jovens, e ele passou, entendeu, esse perrengue, e eu falei para ele, pelo amor de Deus, você perdeu a chance da tua vida, né? Mas enfim. Você lembra quantas pessoas tinham no naipe de viola? Bastante, acho que umas 30. Entra no nosso YouTube, procura lá, Brasileirinho, Marcha Eslava, que foram as músicas que eles tocaram lá. A orquestra tinha uns 200 jovens. O naipe de violinos tinha 40 e tantos violinos. Entendeu? O nosso Spala ficou numa das antepenúltimas estantes do segundo violino. E ele ficou como líder de naipe da viola. Entendeu? Eram o quê? Umas 20 violas? Eram umas 20 violas, uns 10 contrabaixos, umas 4 flautas. Ele vai morrer ouvindo isso, cara. Ele vai morrer ouvindo isso, já falei isso pra ele. A gente se perdoa. Mas eu não. Daniel, logo, por favor. Daniel. Mas você nunca mais chegou atrasado. Não. Aprendi a lição. Às vezes é importante, exatamente. Às vezes a gente precisa disso. Daniel Galvão, flautista. A gente, infelizmente, por questão orçamentária, a gente não conseguiu ainda formar uma sinfônica. Né? Nós somos uma orquestra de câmara. Qual é a diferença? A orquestra de câmara é basicamente cordas. Às vezes uma trompa, um oboé, uma flauta. Mas a sinfônica você tem cordas, madeiras, metais, percussão, tudo. A gente não tem isso. Por quê? Porque para você ter, por exemplo, um naipe de metais, às vezes você tem um professor que vai te custar o mesmo que um professor de violino custa para dar aula a 2 alunos. E às vezes o patrocinador não entende. Por que você mantém um cara lá ganhando o que ele ganha para trabalhar com 2, 3? Um dia eu vou convencê-los que é importante ter uma sinfônica. Então o que a gente tem é uma orquestra de cordas, com flauta e oboé, que são 2 das madeiras. O Daniel vai fazer a parte do departamento dele também muito bem, esse garoto é muito bom. E aí eu espero que vocês consigam entender e adivinhar a música que vão tocar aqui. Foi, não foi? A gente gosta? São 5 departamentos da empresa, cara. Ainda não conseguiram definir. Jonas, vocês veem como é que as coisas funcionam, inclusive dentro de uma empresa. Embora as cordas sejam o naipe mais importante da orquestra, sem os quais você não tem uma orquestra, entendeu? Os sopros são todos solistas. Então os sopros têm um peso, uma importância dentro da orquestra muito maior. Quanto menor o grupo, aqui nós vamos ter um quinteto, sexteto com um carrom, quanto menos tocando, mais fácil de você perceber um erro. Naquela orquestra lá que tinha 48 violinos, você pode ter certeza que algum erraram nota ali, mas ninguém percebeu. Mas se você tivesse um quinteto de cordas e um errasse a nota, esculhambava tudo. Entendeu? O Jonas toca segundo violino. E é interessante que uma vez perguntaram para o Bernstein qual era o instrumento mais difícil de se tocar na orquestra. Ele parou, pensou e falou, é o segundo violino. Mas por que o segundo violino? Porque todo mundo quer ser primeiro violino. Ninguém quer ser segundo violino. Todo mundo quer ser primeiro oboé, ninguém quer ser segundo oboé, todo mundo quer ser primeira flauta, mas ninguém quer ser segunda flauta. Mas sem a segunda flauta, o segundo oboé e o segundo violino não tem orquestra. E se cada um faz o seu trabalho perfeito, você tem a harmonia da música. O violino, às vezes, toca uma terça, uma quarta, uma quinta, uma oitava, como disse o Mauro, abaixo do violino 1. Então ele vai tocar agora no departamento de violino 2, a parte dele na música, e aí eu tenho certeza que vocês vão ver.
Foi, né? Foi? Foi? Qual é? Ninguém sabe. O que falou aí? Pois é. O Jonas também fez a parte do departamento dele perfeita, mas ainda não tem a música por completo. Agora eu vou chamar o líder de naipe, que a gente chama de Spala. Qual é a diferença? Numa orquestra, funciona mais ou menos como numa empresa. Você tem um CEO, que é o maestro, e você tem os vice-presidentes ou diretores que comungam com o CEO do que a música precisa representar, e aí você tem uma visão de um diretor ou de um vice-presidente da empresa. O Peter vai tocar, e como ele tem o conhecimento do que o CEO quer e do que todos os departamentos tocam, ele vai tocar e vocês vão entender que música ele está tocando. Em homenagem a vocês que patrocinam o nosso sonho do Rock. Putz, eu sabia! Essa é a música. O Peter tem várias qualidades, tem um único defeito, e ele é flamenguista. Mas eu agora me tornei negão, entendeu? Porque eu tenho certeza que se eu torcer pelo Flamengo, ele cai nesse divisão. Já começou a dar certo, perdeu no domingo, enquanto todo mundo perdeu ontem, eu vou continuar torcendo até o final do ano. Eu vou mostrar para vocês agora como essa empresa funciona. Vou chamar o nosso CEO, ou maestro, Felipe Costa. Vocês devem ter visto o vídeo, só que parece outra pessoa, mas não, é o mesmo, só que um pouquinho mais largo. O CEO, ele está numa empresa como o dono, ou o presidente, ou a cabeça da empresa. Ele tem a noção na cabeça do que ele quer da sua empresa. Aqui eu não teria como representar só se eu tivesse uma orquestra, porque o Jonas é o vice-presidente ou diretor do departamento do segundo violino. Mas aqui ele está sozinho. O Daniel é das flautas. O David é da percussão, toca também violino. O Gabriel é da viola, o Vini é do contrabaixo e a Isa é do violoncelo. Numa orquestra, tudo como numa empresa é ritual. Eu fiz questão de fazer o sinal para eles, porque quem já assistiu a um concerto de música clássica? Os músicos entram, sentam, posicionam-se, aí entra o Spala. O Spala chega na frente e passa o Lá para toda a orquestra pegar. Existem Lás diferentes, mas o Lá que você tem que tocar no seu instrumento não é o que você quer, é o que ele determinou, que ele escolheu. Porque se for diferente, a música não vai soar. Então a primeira coisa, entrou o Spala se posiciona em frente à orquestra e afina a orquestra. É importante que aquele corpo empresarial esteja todo ele coeso, todo ele unido. É a primeira parte, a disciplina. Todos estão comungando, todos têm o mesmo princípio, o mesmo ideal, a gente pode começar a música. E eu queria passar aqui, eu até esqueci do PowerPoint que eu botei, mas é bom que eu tenho uma parte no início, e depois eu vou pular a parte deles e vou chegar na parte do CEO. Tá? Essa é a orquestra Maria da Manhã. Próximo. Esse aqui eu queria conversar com vocês. 1 Coríntios 12. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou a mão? Não sou do corpo? Não será por isso que eu sou do corpo? Não, é do corpo. E se a orelha disser, por que eu não sou o olho? Ela não é do corpo? Ela é do corpo. Se todo o corpo fosse olho, quem estaria escutando? Se todo o corpo fosse pé, quem estaria sentindo o cheiro? O corpo, assim como uma orquestra, assim como uma empresa, é um conjunto
que tem que se tornar unido. Não dá para eu ser só pé, não dá para eu ser só mão, entendeu? Eu tenho que ter o meu corpo perfeito funcionando em harmonia. Pode passar, tá? Vai passar de todos o carrom, entendeu? Pode passar o baixo, o cello, era para mostrar, esqueci, tá? A flauta, o segundo violino, o primeiro violino, agora a orquestra. Esse é a orquestra. Na verdade, essa é uma formação tradicional da orquestra, de corda. O primeiro violino, o segundo violino, os sopros. Os sopros você tem madeiras, oboé, clarinete, fagote e flauta. Depois você tem os metais, trompa, trombone, trompete, tuba, enfim, todos aqueles que fazem barulho lá de metal. E no fundo, a percussão, que é o tímpano, o carrom, o triângulo, qualquer instrumento de percussão. A formação da orquestra é essa. E em todas, seja ela de câmara, seja ela sinfônica, o ritual vai ser o mesmo. O espada vai entrar, vai afinar e vai dizer para os seus comandados: eu quero que seja dessa forma. Entendeu? E aí depois o maestro, o CEO, vai entrar, todos vão se levantar, esse é o CEO, e o CEO chega e faz a música. E eu queria que o Felipe, como CEO, pode passar o próximo, mostrasse para vocês como seria esquisito se um departamento quisesse destoar. Eu aprendi uma coisa, lidando com orquestra, que para mim é a definição mais perfeita de uma orquestra. Uma orquestra são, no caso da Orquestra da Venezuela, 200 músicos que acham que são maestros, e um maestro que tem absoluta certeza de que é Deus. E você equalizar isso é muito complicado. Por isso, você tem que estar em harmonia perfeita em cada um desses departamentos. E eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria se um dos departamentos discordasse do maestro e quisesse fazer diferente. Vamos lá? Da vice-presidência do CEO, é o caos, é a zona. Eu também. E na orquestra não pode ser diferente. Óbvio, o Spalla acha que talvez uma arcada funcionasse melhor naquela música. Ele pode se virar pro CEO e falar: olha, essa arcada aqui funciona melhor. E o CEO vai escutar. E se o CEO achar que funciona melhor mesmo, ele vai poder fazer a arcada que ele determinou e sugeriu. Mas se o CEO achar que não, que a arcada que está na partitura que ele fizer melhor, ele vai ter que tocar exatamente o que está na partitura. Eu queria mostrar para eles a partitura da regência. Ó, essa é a partitura do CEO. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas enfim, você tem todos os departamentos da empresa. O CEO tem na frente dele tudo o que todos os departamentos dele têm que fazer. Já cada departamento tem a sua função definida. Por favor, próximo. Você tem o violino 1, olha que é diferente. Violino 2, viola, próximo. Violoncelo e contrabaixo. Cada um deles tem na sua frente as diretrizes do que eles têm que fazer. E aí deles, se uma dessas notas sair errada, vocês ouviram? Entendeu? Compromete o concerto inteiro. Né? E às vezes você pergunta assim: a pessoa do maestro faz alguma diferença? Faz.
fosse assim, a gente não teria uma admiração profunda por um Kurt Masur. Eu assisti um Kurt Masur regendo, enquanto alguns maestros têm gestos largos, o Kurt Masur só faz isso. E a orquestra soa maravilhosamente bem, com o rosto e com a mão. Cada maestro tem o seu estilo de dirigir. E cada maestro é respeitado pelo seu estilo. Uns gostam mais de um Roberto Tibiriçá, que tem gestos longos, acham mais bonito, né? Outros acham melhor os caras que fazem assim. Mas todos eles estão fazendo perfeitamente igual. É a mesma música. E eu vou mostrar para vocês como isso pode acontecer. O maestro, o CEO, estudou para isso e ele tem condições de interpretar o que o compositor quis com aquela música. Queria 2 pessoas para reger a orquestra. Se não escolher, eu escolho. Ó, já te escolhi, pode ir. Outro que queira reger. Um homem que queira reger. Perdeu, perdeu. Seu nome? A Flávia estudou regência nas melhores universidades do mundo, em Harvard. Ela estudou regência e ela conheceu a fundo a história de Ludwig van Beethoven. E ela aprendeu que o Beethoven representava o espírito mais profundo do romantismo. Então, para ela, a nona de Beethoven só teria sentido se fosse dessa forma. Eu começo e você leva, por favor. O ritual é o seguinte: o maestro levanta a mão e eles obedecem. A música é profundamente romântica, porque isso é o romantismo. E se ela fizer assim, ó. Todo mundo vai com ela. Obrigado. Uau, mas é o Diego já pensa diferente, entendeu? Ele acha que Beethoven, assim como Brahms e Bach, significavam o que tinha de mais profundo dentro do povo alemão. A raça do povo alemão. Então ele jamais concordaria com a interpretação que a Flávia deu. Ele faria dessa forma. Tu começa, eu continuo. São músicas diferentes. É a mesma música sinfonia de Beethoven. Todos vocês reconheceram a mesma música. Só que a Flávia interpretou de um jeito, o Diego interpretou de outro. E o CEO tem essa função dentro da empresa. Ele foi escolhido para mostrar para os departamentos de vocês a diretriz que ele quer para a empresa. E você aqui na frente pode até achar, o Peter pode até achar que a Flávia estava errada, que quem estava certo era o Diego. Mas quando a Flávia regeu, ele tocou exatamente como a Flávia queria que ele tocasse. Assim tem que ser a empresa. Pode passar o próximo. Ó, já convidei para o outro. Todo CEO tem seus vice-presidentes e diretores que são comandados. E numa orquestra, assim como numa empresa, as pessoas que têm esse cargo têm salários diferenciados. O maestro ganha um salário. O Spala tem um salário dele diferente dos outros. Cada líder de naipe recebe uma gratificação. Onde eu trabalhava na Orquestra Petrobras Sinfônica, você tinha a base, que a gente chamava de fila. O Spala ganhava 100% do valor da base. O líder de naipe ganhava 40%. E o segundo sopro ganhava 20%. Mas aí você pensa assim, pô, eu vou derrubar esse cara, porque, pô, sou melhor do que ele. Todo mundo tem essa droga desse defeito, de achar que o que interessa é o glamour. Mas ninguém sabe que esse profissional passa, às vezes, o fim de semana dele marcando arcada.
passa o fim de semana dele pensando na reunião que ele vai ter, que a gente chama de ensaio de naipe, para mostrar para os comandados dele como fazer da melhor forma o seu trabalho. Enquanto um está na praia, né, do sol, ele está em casa fazendo isso. E assim cada líder de naipe. Então não é, óbvio que se eu lutar, eu vou querer chegar ao cargo do Spala. Mas saiba que quando você ocupar esse cargo, a tua vida muda. Não é mais como era quando você era fila. Entendeu? Isso é fato. Próximo. Quando existe um erro, né? O maestro está regendo, houve um erro, ele não perde tempo, você aí atrás. Conhece essa piada? O maestro estava regendo uma orquestra e falou: pare tudo! A segunda trompa está dando um lá e teria que ser um fá. Maestro, a segunda trompa não veio. Quando ele vier, diga-lhe. O maestro não perde o tempo dele falando isso não. Ele vai chamar na chincha o Spala. Vai dizer: pô, que isso, cara? Vocês não ensaiaram? Quem vai passar o vexame é o Spala. Se fosse no violino, é o líder do naipe. Tu não está ensaiando com essa gente, cara? Essa gente tem que estar ensaiada. E às vezes você não tem só o ensaio em si. Você tem ensaios de naipes, onde eles ficam burilando para que todos toquem harmonicamente. O perfeito da orquestra, quando você ouve, é você ter a nítida impressão, quando você fecha os olhos, que é um único instrumento tocando. Assim é a empresa. Você tem que saber, ao olhar o resultado final, que todos vocês trabalharam de uma forma tão perfeita que o resultado no final saiu harmônico e perfeito. É assim que tem que ser. Próximo. Vou agora contar finalmente para vocês a história do Papa. Toda a história de uma empresa, por favor, maestro, passa por momentos de frustração. Né? E muita gente, quando sente um momento de frustração, tende a desistir. Essa é aquela historinha do Joseph Klinger, né? Ele é fantástico, né? Afinal ele virou um pouco peso de papel, então, enfim. Nunca perdeu a esperança de ser alguém. O Papa, eu falei para vocês, eu sempre fui católico, sempre fui religioso, mas aquele Papa anterior, Ratzinger, nunca tocou meu coração. Entendeu? Mas quando eu vi esse homem assumir e se prostrar e pedir para aquela multidão da Praça São Pedro orar por ele, eu falei: esse homem é diferente. Eu quero a presença desse cara com maré. E aí comecei a torrar o saco do cardeal e do padre Omar, que eu acho que nem quer me ver mais na vida. De tanto eu perturbar o padre Omar e usar até a Neiva para me ajudar, eu consegui que ele mudasse o calendário do Papa, para que o Papa, no dia 25 de julho de 2013, fosse ao Cristo Redentor, e do Cristo Redentor ele desse uma bênção sobre a cidade, e desse uma bênção sobre eles extensiva à maré. Eu acredito nisso, nessa energia. Cara, foram dias lindos. Quando chegou no dia 25, quando a gente acordou, chovia cântaros. Chovia, ventava, o tempo estava horroroso, parecia até sacanagem comigo. Entendeu? E assim, esses meninos se frustraram. Eles iam tocar para o Papa. Então, gente chorando, gente mentindo. Olha o que ele fez pra gente. Só que eu não consegui. O Papa foi embora e a gente não tocou. Eu nunca desisti. Eu soube que o Papa viria em 2017 para o aniversário de Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca fui tanto Aparecida como nessa época. Eu ia, eu tentava falar com o bispo, eu pedia, pelo amor de Deus, e ninguém me recebia. E me diziam: não, porque a Aparecida tem a sua orquestra, ela não vai abrir o espaço dela para uma orquestra de fora, a gente que vai fazer. Aí eu tive a ideia de escrever para o Faustão. Eu falei: a missa é domingo, né? O Papa vai rezar a missa no domingo. E vai ser filmada pela Globo, porque sempre é. Se o Faustão usar o prestígio dele para querer que a gente esteja lá através da Neiva, a gente vai estar lá, entendeu? Cara, quando eu estava quase conseguindo, eu abro o jornal e leio: Papa Francisco não virá para os 300 anos de Aparecida. Houve a época do impeachment da Dilma, ele é uma pessoa muito ligada aos ideais de esquerda, então ele achou o negócio do golpe, do Temer, não sei o que, ele resolveu não vir, para não associar a imagem dele naquele momento. Aí eu falei: cara, eu cheguei para os meninos e falei: ó,
Frustrou, acabou. O Papa não vem. Repete pra mim o que você falou pra mim naquele dia. Foi literalmente, se a montanha não vem até a gente vai até a montanha. O Papa não veio aqui, Carlos, a gente vai ao Papa. Eu ri. O que eu podia fazer? Ri, entendeu? Um belo dia eu estou passeando em casa, lá em Petrópolis, correndo, né? Toco meu telefone e eu vi número não identificado. Ao contrário da maioria dos cidadãos, quando vê número não identificado não atende, eu atendo, porque geralmente é jornalista, é TV. E era produtor do Faustão. Carlos, quem está falando é Felipe Juntinho. Eu queria muito conversar com você. Você tem tempo? Óbvio, parei a corrida. Eu tenho. Você está sentado? Não, mas eu posso sentar. Sentei. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia muito ruim para te dar. Falei, vamos lá, começa com a boa. Vocês vão tocar para o Papa. Gente, eu tive assim alguns segundos de não conseguir nem respirar. Entendeu? E ficava na minha cabeça, por um segundo passou pela minha cabeça um monte de ideia. Pra quando? O Papa vem aqui fazer o quê? Ele já não veio Aparecida, vai fazer o quê? Aqui passear no Brasil, no Rio? Entendeu? Aí ele falou assim, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu falei, qual? O programa não tem dinheiro. Cara, eu falei assim, Felipe, me dá uma semana? Ele falou, dou. Eu liguei para a State Grid e falei com o vice-presidente, que gosta bastante da gente. O presidente também gosta, mas ele é chinês, ele fala inglês que ninguém entende, nem eu. Eu prefiro falar com o vice-presidente, que é brasileiro. Tá? Lugares não corta depois, tá? Aí eu falei, Ramon, eu posso falar com você? Ele falou, pode. Eu fui até a State Grid e falei, Ramon, você precisa realizar o nosso sonho. Ele lembrava da história, ele acompanhou a nossa história toda. Eu falei, o Papa convidou a gente para tocar para ele, no Vaticano. Meu, pelo amor de Deus, realiza o nosso sonho. E ele realizou. Eu saí da reunião com a promessa de que ele ia nos dar 480 mil reais para a gente ir para Roma. E eu levei essa molecada para Roma. Entendeu? Todo mundo foi para lá. Dormi, ninguém dormiu. É engraçado que a gente fez uns passeios, no dia seguinte eu levei eles para conhecer Assis. Né? E assim, eles passavam a noite virado, né? Aí na viagem para Assis ia todo mundo roncando no olho. E foi legal que a gente fazia flash mobs, a gente parou no meio da praça, em Assis. Eu vou contar aqui. Começamos a tocar no meio da praça em Assis, o povo foi chegando, entendeu? Eles foram tocando, o povo foi... Aí quando a gente foi tocar em Roma, a gente ia tocar na Embaixada de Roma. Aí a Globo pediu para a gente tocar na Praça Piazza Navona, né, onde fica a Embaixada. Começaram a tocar, né? Começa o cello, pum, aí vem o contrabaixo daqui, a flauta daqui, o violoncelo dali, a viola dali e a polícia daqui. O policial chegou falando uma língua que... Ou o povo para gritar e o povo para brigar, cara. Impressionante, eles adoram. Ele começou a gritar comigo e eu não estava entendendo fungas. A mãe do Felipe morava na Argentina, na Itália, falou assim, vai embora que eu me resolvi. Começou a gritar com o cara. Entendeu? E o cara queria prender a gente. Por quê? Terrorismo, né? Lá, todo lugar que você entrava tinha que revistar até o seu espírito, né? Passava o espírito no detector de mentira, entendeu? E a gente para numa praça, começa a fazer sem autorização nenhuma, entendeu? Música com uma multidão se reunir. Cara, o cara queria levar a gente preso. A mulher começou a gritar com o cara e falou para mim, faça! E a gente correu para dentro da embaixada e foi tocar para o embaixador. E assim a gente foi tocar, a gente tocou para o Papa Francisco dentro do Vaticano. Então assim, frustração nunca deve ser motivo para você desistir. Se esse é o teu objetivo, bicho, fecha o olho e vai. Como a Isa falou aqui. Foco. Entendeu? E se puder, ousa. A gente fez para o Papa tango. Ele adorou. E vocês vão ouvir agora o tango que o Papa Francisco viu. Na verdade são dois. A gente fez um medley portenho e juntou Por Uma Cabeça, de Carlos Gardel, com Adilson Nino e Piazzolla. Felipe, eu achei, por favor.
Aconteceu pela minha perseverança, pelo meu sonho, pela minha força, mas pelo trabalho dos meus CEOs auxiliares. Agora a gente vai ter um break, eu providenciei uma Coca-Cola para vocês. Para vocês tomarem, para que vocês gostem. Depois a gente retorna com as atividades, tá?